Gasolina puxa a prévia da inflação para o menor patamar da série histórica. Anvisa recebe pedido do Ministério da Saúde para análise e liberação da vacina contra a varíola dos macacos. E você vai ver também. Primeiro caso de transmissão da varíola dos macacos do ser humano para o animal é registrado em Minas Gerais. O projeto do Senado propõe que o Sistema Único de Saúde distribua autotestes de Covid a beneficiários do governo. O presidente da Ucrânia discursa no dia da independência do país, mesma data em que a invasão pela Rússia completa 6 meses. E ainda, pegadas de dinossauros são descobertas em rio que secou no Texas. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo e agora são 1h03 pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Paty. Boa tarde a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quarta-feira. Damos início a essa edição falando de economia, uma notícia positiva. Puxada pela queda nos preços dos combustíveis, a prévia da inflação no mês de agosto registrou deflação recorde. Essa foi a menor taxa da série histórica, iniciada há mais de 30 anos. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA 15, teve queda de 0,73% em agosto, após alta de 0,13% registrada em julho. Segundo o IBGE, este foi o menor resultado para a prévia da inflação oficial do país, iniciada em novembro de 1991. Em agosto de 2021, a taxa foi de 0,89%. No ano, o IPCA 15 acumula alta de 5,02% e em 12 meses de 9,60%, resultado abaixo dos 11,39% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Entre os 9 grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE para o cálculo da prévia da inflação, 6 tiveram variação positiva. O resultado de agosto foi influenciado principalmente pela queda no grupo dos transportes, que contribuiu com menos 1,15 ponto percentual no índice do mês. Além disso, também houve recuo nos preços do grupo de habitação e comunicação. Já a maior variação e o maior impacto vieram de alimentação e bebidas, contribuição com 0,24 ponto percentual. Se destacaram ainda os grupos saúde e cuidados pessoais e despesas pessoais, que contribuíram com 0,18 ponto percentual no índice. E o economista Joelson Sampaio comentou o assunto. Vamos conferir. A deflação divulgada hoje do IPCA 15 tem uma relação que é explicada principalmente pela parte de combustíveis, né? Gasolina, diesel, etanol e a parte de energia, que teve aí o reflexo das medidas recentes do governo na parte tributária. A limitação do ICMS para alguns estados foi muito importante para impacto numa inflação menor observada no IPCA 15. O lado positivo desse resultado é que para 2022 nós teremos uma inflação abaixo de 2 dígitos. Inflação sempre traz aí restrições e desafios para o orçamento das famílias, principalmente as de menor renda. Então, daqui para frente, o que tende a ser observado é uma inflação menor pelas medidas recentes, tributárias, para combustíveis e energia, e não só isso, o aumento da taxa Selic, que também tem impactos na inflação. Mudando de assunto, os senadores manifestaram apoio ao projeto que dá fim ao rol taxativo, que limita a incorporação de tratamentos e medicamentos eficazes aos pacientes. O projeto deve ser votado na próxima terça-feira. O projeto que acaba com a limitação de procedimentos a serem cobertos pelos planos de saúde, já aprovado pela Câmara dos Deputados, também ganha apoio do Senado Federal. Senadores e representantes do governo, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, dos planos de saúde, de médicos e familiares de pacientes discutiram em uma audiência pública temática do Senado o projeto de lei que altera a legislação atual. Sob a relatoria do senador Romário, o texto já aprovado pelos deputados obriga os planos de saúde a cobrirem procedimentos terapêuticos e tratamentos fora da lista estabelecida pela Agência Nacional de Saúde. A polêmica surgiu a partir de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, que em junho
decidiu que as operadoras só devem cobrir o que está na lista da ANS. A expectativa é que a matéria seja aprovada no plenário da Casa na próxima terça-feira. O relator defendeu que as regras devem ser alteradas para garantir aos pacientes que pagam caro por planos de saúde o melhor tratamento. Já o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, avaliou que o texto pode trazer riscos aos clientes dos planos, já que os custos podem ser repassados para os beneficiários e parte deles não vai ter condições de seguir com o convênio. E ainda falando de saúde, o Ministério da Pasta entregou à Agência Nacional de Vigilância Sanitária o pedido de análise da vacina para a prevenção da varíola dos macacos com a dispensa de registro do produto. Na análise, a Anvisa deve confirmar se as características essenciais da vacina são as mesmas aprovadas pelas autoridades reguladoras estrangeiras. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que a vacinação contra a varíola dos macacos no país vai priorizar grupos específicos de profissionais de saúde que atuam diretamente no diagnóstico da doença. E no estado de Minas Gerais, ele registrou o primeiro caso de varíola dos macacos em um cachorro. Foi o primeiro aqui do Brasil. O animal contraiu a doença do tutor, mas os dois estão isolados e passam bem. A Secretaria de Saúde de Minas Gerais confirmou o primeiro caso de varíola dos macacos em um cãozinho de 5 meses. O filhote contraiu a doença do tutor, em Juiz de Fora. De acordo com a secretaria, o dono do cão apresentou sintomas da doença no último dia 3 e no dia 8 procurou uma UPA, quando foi coletada a amostra da lesão. Já o animal manifestou sinais da doença no dia 13, apresentando lesões na pele e crostas localizadas no dorso e no pescoço. O tutor foi orientado a manter o animal em isolamento e adotar medidas sanitárias para a rotina de alimentação do cão e de higienização do local, com o uso de luvas, máscara, blusa de manga comprida e calça para proteção da pele, bem como desinfecção da área com água sanitária. Esse é o primeiro caso registrado de transmissão da doença do ser humano para animais aqui no Brasil. Também existem 2 relatos no mundo, sendo um nos Estados Unidos e outro na França, em que a potencial transmissão de humano a animal está sendo estudada. Um projeto do Senado propõe que o Sistema Único de Saúde distribua autotestes de Covid a beneficiários do Auxílio Brasil. A ideia é facilitar acesso da população mais pobre e prevenir o contágio. O texto do projeto sugere que o SUS passe a distribuir mensalmente um autoteste aos seus usuários que forem beneficiários do Auxílio Brasil ou do benefício de prestação continuada. A identificação do usuário nos cadastros do SUS pode ser exigida, além da comprovação do recebimento de ao menos um desses benefícios. Em caso de resultado positivo, o usuário assume o compromisso de informar a sua situação. Os autotestes reduziram o custo do acesso ao diagnóstico e, ao mesmo tempo, permite que as pessoas que testem positivo entrem rapidamente em isolamento social, preservando a saúde de seus familiares e pessoas de sua convivência próxima. A proposta prevê campanhas para o esclarecimento da população sobre o uso adequado dos autotestes e indica que as despesas com a compra dos kits vão ser pagas com recursos do Fundo Nacional de Saúde. O projeto também informa que é crime contra a saúde pública vender ou anunciar a venda dos autotestes recebidos do SUS, podendo a pessoa que cometer o delito ser condenada a até 2 anos de prisão. A gente fala agora sobre eleições. O número de mesários voluntários no pleito deste ano quase que dobrou. Os que vão atuar como voluntários representam quase a metade dos trabalhadores convocados para as eleições de outubro. O Tribunal Superior Eleitoral informou que houve um aumento de 93% no número de mesários voluntários que vão participar das eleições deste ano, em relação ao pleito de 2018. Nas últimas eleições gerais, eram 430 mil voluntários. Neste ano, são 830 mil voluntários. O número representa 48% do total de mesários, que é de 1.700.000. Em comparação com as eleições municipais de 2020, houve um crescimento de 23% no número de inscrições. Todo eleitor com 18 anos ou mais pode se candidatar a ser mesário voluntário. A possibilidade é vetada a candidatos e seus familiares até 2º grau.
Também não podem trabalhar nas sessões eleitorais integrantes de partidos políticos, agentes ou autoridades policiais e funcionários que exercem cargo de confiança no Poder Executivo. Os convocados para atuar como mesários têm prazo de até 5 dias para fazer a contestação. A dispensa do trabalho ocorre em casos específicos, após avaliação do juiz eleitoral. Como contrapartida à atuação no dia da eleição, os mesários têm direito a 2 dias de folga no trabalho. Todos também vão receber auxílio alimentação na data do pleito e têm preferência em caso de desempate em concursos públicos, quando há essa previsão no edital. Agora vamos falar do tempo. Apesar de períodos de chuva em boa parte da região norte do país, o Acre tem sofrido com a seca. Por conta da estiagem, que já dura semanas, o rio Acre, que é um dos principais rios que abastece diversos municípios, chegou a marcar apenas 1,70 m de altura, um volume baixo que preocupa as autoridades e órgãos de fiscalização do estado. Por outro lado, em algumas regiões, as baixas temperaturas ainda predominam. Vamos ver como está o tempo nesse momento em Rio Branco? Olha só, você vê aí na sua tela, o tempo segue firme e quente. O céu está com algumas nuvens e o tempo está bem seco. Por enquanto, ainda não tem previsão de chuva para a região. E se você está em Rio Branco, fique atento aí aos cuidados e se hidrate bastante por conta do calor. Agora vamos para Recife, conferir como está o tempo por lá. Por enquanto, o sol aparece em boa parte da capital. A gente pode ver que várias nuvens já se formam e, por conta disso, tem previsão de chuva no finalzinho da tarde para a região. E antes de finalizar, vamos conferir como está o tempo aqui em São Paulo? Vamos juntos, ó, com a câmera 10 lá fora. O sol aparece entre nuvens, mas o vento ainda segue gelado. De volta comigo? Hoje não há previsão de chuva aqui para a capital paulista e a máxima chega apenas aos 24 graus. E veja a seguir, o presidente da Ucrânia discursa no dia da independência do país, mesma data em que a invasão pela Rússia completa 6 meses. E ainda, pegadas de dinossauros são descobertas em rio que secou no Texas. Nós voltamos já. Estamos de volta ao vivo, agora 1h17 pelo horário de Brasília e voltamos com destaque internacional. É isso aí, falamos do conflito no leste europeu. A guerra na Ucrânia completa hoje 6 meses e segue aí sem previsão de término, Dani. Pois é, Paty. E também nesta quarta-feira, o país comemora 31 anos de independência, que foi declarada formalmente em 1991 pela então República Soviética. Em um discurso inflamado e emocionado, transmitido do centro de Kiev, o presidente Volodymyr Zelensky disse que sua nação renasceu após a invasão da Rússia. Nós finalmente nos tornamos um povo unido. Uma nação nasceu em 24 de fevereiro. Nasceu não, renasceu. Uma nação que não chorou, não gritou ou se amedrontou. Uma nação que não fugiu, que não desistiu e que não esquecerá. Neste ano, a comemoração dos 31 anos da independência da Ucrânia, desde a dissolução da União Soviética em dezembro de 1991, teve um novo contexto. Hoje também é a data que se completam 6 meses desde o início da invasão russa. E em um balanço do período, o líder ucraniano elogiou seu país por permanecer firme e prometeu reconquistar a península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, e também de Donbás, no leste do país, dominada pelas tropas russas no início do conflito. Zelensky descartou diálogos e afirmou que a guerra só acabará quando Kiev sair vitoriosa e não quando os bombardeios russos acabarem. Os ucranianos receberam felicitações do presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, principal aliado da Rússia, que afirmou que as divergências não vão poder destruir a base das relações de boa vizinhança entre os povos dos dois países. Aliados ocidentais da Ucrânia acusaram Moscou de planejar uma intensificação iminente dos bombardeios no país e endureceram o tom em relação às tentativas russas de anexação do território do país vizinho. A data é celebrada na Ucrânia sob intensas medidas de segurança.
O presidente dos Estados Unidos ordenou ataques aéreos contra grupos apoiados pelo Irã na Síria. Foram atingidos 9 bunkers em um complexo que era utilizado para guardar munições, mas não houve feridos. A determinação acontece pouco mais de uma semana após vários foguetes atingirem um local perto de uma base militar que abriga tropas dos Estados Unidos no nordeste do país. Em comunicado, Joe Biden informou que a operação visa proteger e defender seu pessoal, interrompendo ou impedindo ataques de grupos apoiados pelo Irã. Os Estados Unidos mantêm aproximadamente 900 soldados na Síria. Agora a gente fala sobre a vacinação contra a Covid. A vacina da Pfizer demonstrou eficácia de mais de 70% nas crianças com menos de 5 anos de idade. Os dados foram apresentados após a aplicação do imunizante nos Estados Unidos nessa faixa etária. O levantamento mostrou eficácia de 73% para a vacina da Pfizer-BioNTech entre crianças de 6 meses a 4 anos na prevenção da Covid-19. Os novos dados foram apresentados pelas empresas 2 meses após o início da aplicação do imunizante nos Estados Unidos para menores de 5 anos. A vacina da Pfizer foi autorizada para crianças americanas dessa faixa etária em junho, com base em dados que mostraram que o imunizante gerava uma resposta imune semelhante à das faixas etárias mais velhas. Uma análise inicial, baseada em 10 casos sintomáticos de Covid-19 no estudo, sugeriu uma eficácia da vacina de 80%. Mas especialistas alertaram que os dados eram preliminares, devido ao baixo número de casos sintomáticos. A maioria foi causada pela variante Ômicron BA2, que foi dominante entre março e abril, quando o estudo foi realizado. A Pfizer e a BioNTech também afirmaram que estão preparando um pedido de autorização aos Estados Unidos para a chamada vacina bivalente, que tem como alvo as subvariantes da Ômicron para crianças com menos de 12 anos de idade. As empresas já solicitaram a autorização dessa vacina em pessoas com 12 anos ou mais. Agora a gente mostra para você de casa uma descoberta. Foram encontradas nos Estados Unidos novas pegadas de dinossauros. As pegadas são de uma espécie réptil que viveu há mais de 113 milhões de anos e possuía pouco mais de 4,5 metros de altura. De acordo com especialistas, trata-se de um dos mais longos conjuntos de pegadas de dinossauros do mundo. O rio onde foram encontrados os rastros fica no Parque Estadual do Vale dos Dinossauros, no Texas. A região tem sido seriamente afetada pelo calor nas últimas semanas. E chegou a hora de falar de esporte. No boletim Esquenta Qatar 2022, Leonardo Félix fala sobre a Copa do Mundo de 1950, que foi aqui no Brasil. Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022 e vamos para mais informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Você sabia que o Mundial acontece tradicionalmente de 4 em 4 anos, mas já ficou até 12 anos sem ser realizado? É isso mesmo. Com a Segunda Guerra Mundial, que ocorreu entre 1939 e 45 e devastou a Europa, que é o principal palco do futebol, os torneios de 42 e 46 foram cancelados e a Copa só voltou em 1950. A FIFA optou então pela candidatura brasileira para sediar o 4º Mundial da história. Para a competição foi construído o estádio do Maracanã, que na época era considerado o maior do mundo, com capacidade para quase 200 mil pessoas. O torneio teve a participação de 13 seleções e as cidades sedes foram Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, São Paulo, Recife e Porto Alegre. Não houve as fases de oitavas, quartas, semi, nem a grande final. Você sabia que o histórico Brasil e Uruguai foi apenas o último jogo de um quadrangular final que foi vencido pela Celeste Olímpica? 2-1 no famoso Maracanazo. O Brasil, que na época jogava de branco, dependia apenas de um empate para ser campeão. Essa edição está chegando ao fim e a gente chama a atenção para o dia de hoje, dia 24 de agosto. Você aí de casa, sabia que hoje aqui no Brasil é comemorado o Dia da Infância? Uma data criada pelo Unicef para a gente refletir sobre a necessidade de se olhar com carinho para essa fase, que talvez seja a mais importante da nossa vida. Sim, e além de falar do mínimo das condições básicas como comida, educação, saúde, higiene e vestuário, é preciso falar sobre a interação entre crianças da mesma idade, brincadeiras e até a segurança em casa.
Vamos juntos ouvir o que o professor José Francisco tem a dizer sobre os pequenos. Afinal, nada melhor do que um mestre de educação para falar sobre a responsabilidade que é preparar uma criança para o mundo. Falar sobre a infância, falar sobre criança é um tema tão necessário e tão importante para os dias atuais. Olhar para o universo com o olhar das crianças. É interessante que nós, outrora, fomos crianças, estivemos num colo, engatinhamos, corremos, caímos, nos machucamos e até mesmo brincamos. Ah, como brincamos! E ao pensar sobre isso, nessa jornada, nós depois geramos. E hoje nós temos aí as crianças, os nossos filhos. E muitas vezes nós esquecemos de olhar para essas crianças e observarmos que todas elas têm os seus direitos, têm os seus deveres. E como diz um grande poeta, Rubem Alves, são as crianças que, sem falar, nos ensinam as razões para viver. Elas não têm saberes a transmitir, no entanto, elas sabem o essencial da vida. Então, o que seria o essencial da vida? É olhar para o mundo com simplicidade, ser mais empático, olhar com os olhares da criança. Enxergar o universo, enxergar e sentir os prazeres do mundo, do universo como cidadãos. Temos nossos direitos, somos ouvidos e temos a nossa própria voz. Que o mundo possa ser mais colorido, no aspecto de enxergar com simplicidade da criança, olhar para o próximo, sem ver defeitos, mas sentir que o outro é parte, faz parte do seu universo. Muito bonito o recado. Ali fica aí o nosso lembrete a todos, papais ou não, para cuidar e amar dos pequenos. Afinal, o que verdadeiramente importa, não é, Dani? Com certeza, afinal de contas, as crianças são o futuro do nosso país. É isso aí. A sessão fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Não se esqueça, daqui a pouco o Kleber Werneck chega com mais informações a 1h50. Uma ótima tarde e até amanhã.